Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Ana Carolina Kiangala e se você acompanha o Preta Nerd Burn Hell há algum tempo, você já deve ter me ouvido falar sobre os trabalhos da Ana Cardoso, e em especial o Ipet. Esse quadrinho, ele é um quadrinho muito especial, ele trouxe várias reflexões. Acredito que se você gosta de cãezinhos, se você tem um coração, você com certeza vai amar esse quadrinho. O Ipet foi lançado em 2015 no Festival Internacional de Quadrinhos, FIC, que acontece lá em BH, e ele saiu pelo selo independente Black Ink, que é o estúdio no qual ela é sócia e diretora. Eu consegui adquirir o Ipet lá na CCXP 2016 e eu posso assegurar a vocês que foi um quadrinho que me trouxe reflexões muito interessantes, porque foi exatamente lido no período em que eu estava, inclusive, estudando sobre veganismo como um tipo de campo teórico. Bom, o Ipet é o lugar que é híbrido, é um lar em que cãezinhos que são resgatados ficam enquanto procuram um novo lar, e também funciona como a comercialização de cães. E a gente vai acompanhar a história a partir do ponto de vista de Rock, que é um cãozinho que chegou recentemente lá na Ipet. Bom, em relação à estética do quadrinho, o traço é bem arredondado, os personagens elas têm um tom bem de cartoon mesmo, e a gente vai percebendo que durante o período que a história se passa dentro da Ipet, nós vamos ter requadros, quer dizer, os quadrinhos eles vão estar mais estreitos, mais juntos, com muitos balões, muitas pessoas aglomeradas, e elas trazem aquela sensação de que é muito importante observar os detalhes no sentimento de aprisionamento. E eu acredito que o objetivo dessa formação visual é basicamente fazer com que a gente se aproxime mesmo da perspectiva dos animais, sobretudo porque em algum momento posteriormente a gente vai conhecer um pouco mais da personalidade, das narrativas, no que o cãozinho está expressando, no sentimento de abandono, de desamparo. Enfim, a gente vai ver o sofrimento do animal numa lógica menos focada na visão do ser humano, Isso é bastante importante no contexto geral da obra. Inclusive, eu acredito que se você está sempre vendo narrativas a partir do ponto de vista do ser humano, é bastante interessante esse deslocamento, assim, porque embora a gente tenha um conjunto de seres humanos que vão ser os principais agentes, da narrativa, a gente vai ter também os animais não humanos como personagens muito importantes, e que vão descrever o mundo a partir da sua ótica e vão demonstrar uma subjetividade que normalmente a gente não vê associada a eles. Enquanto nós temos uma história principal acontecendo, que é a história do Rock, a gente vai ter também umas narrativas, que dá um tom bem plurivocal à história, ou seja, vários personagens vão contar a sua própria história, e através desse ciclo, de histórias de abandono, de perda, a gente vai sendo introduzido a uma nova mentalidade a respeito dos personagens caninos, Enquanto nós vamos ter personagens que enxergam os cães como objetos de status, a gente vai ter também, por outro lado, personagens que têm uma visão mais empática. Essa lógica que entende os animais não humanos como produto, ela é criticada ao longo da narrativa, porque a gente vai vendo que existe um comportamento que é da hierarquização, do entendimento do cachorro como um bem que pode ser valioso se for com pedigree. E esses seres com pedigree, eles são descritos como alguém que merece amor, como alguém que é delicado por esses indivíduos que acreditam nesse status, E por outro lado, a gente vai ter um conjunto de cãezinhos, que são os cãezinhos resgatados no Ipet, que são sempre colocados por esses personagens do status como coisas que não têm valor, que foram jogadas fora por alguém, ou seja, não servem, não têm utilidade, e aí essas vidas elas ficam sendo medidas o tempo todo a partir da sua utilidade. Então, um cachorro que é mais velho, um cachorro que é grande, que tem mania de morder o sapato, enfim, qualquer
característica que o cachorro tenha já é motivo para ser descartado por essas pessoas que não enxergam mais do que uma coisa, que não reconhecem como pessoas, como seres vivos, mas só como uma parte da decoração, como um objeto qualquer. Uma sacada também do quadrinho é a caracterização das personagens humanas. No primeiro momento a gente conhece o Diego, que é um homem que visivelmente se vê bastante confortável dentro do mundo de hierarquização e de opressão. Ele tem como objetivo vender o maior número de cachorros e aí ele faz um tipo de contrato em que ele vai oferecer assistência veterinária, vai vender também alguns acessórios. A gente vai vendo que os cãezinhos, os objetos, enfim, todos eles são colocados numa mesma categoria pelo Diego, porque o interesse dele é sempre lucrar. Essa visão dele de alguém que se beneficia do sistema, que só enxerga as relações de consumo, ela também mostra que ele tem uma relação com os clientes também muito nesta chave, né, de que os clientes são importantes à medida que eles podem comprar o que ele está vendendo e os cães são importantes à medida que eles servem de lucro para ele. É um personagem que não tem um desenvolvimento emocional e que ele é bem estereotipado para trazer mesmo uma crítica forte a esse tipo de comportamento, a esse tipo de mentalidade. A Glória, por outro lado, que é uma outra funcionária da WePet, é uma mulher negra e ela tem uma empatia muito grande com os animais que estão lá. Ela tenta ao máximo fazer o que ela pode para conseguir que eles tenham um novo lar. Ela se preocupa em conversar, em ter um tratamento realmente afetuoso com esses cãezinhos. E ela sofre bastante com essa dinâmica da WePet em que o Diego está sempre boicotando as ações dela em busca de cuidar dos animais resgatados, não apenas dos animais com pedigree. Um detalhe que eu acho bastante curioso e interessante desse livro é que, de uma maneira sutil, a gente vai percebendo que os personagens, assim, mesmo que sejam adjuvantes ou mesmo figurantes, a gente vai perceber que são afetados de alguma maneira pelo sistema sexista, racista, classista. Essas pessoas, elas no geral vão apresentar mais empatia pelos cãezinhos. Bom, esse foi um comentário sobre o WePet. Eu tô falando sobre esse quadrinho porque eu quero falar com vocês na semana que vem sobre o quadrinho que foi lançado ano passado na CCXP, que é Quando Você Foi Embora. Depois de ler os dois quadrinhos, você vai ter uma noção de que a gente pode já delinear algumas características da autora, a gente pode pensar em alguns easter eggs de suas histórias, enfim. Eu acho que a gente já pode começar a falar sobre um tipo de quadrinho que a Ana Cardoso produz. Enfim, se você gosta desse tipo de conversa, se você já leu alguma coisa da Ana Cardoso, comenta aqui embaixo e me conta o que você sentiu lendo o WePet, quais foram os seus pensamentos. E bom, se esse vídeo tem algum significado para você, compartilhe ele com as pessoas que você gosta. E bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!